Boas pessoal, então, tudo bem? Aproveitar aqui estes dias de sol para dar aqui uma voltinha na moto e partilhar convosco alguns pensamentos. Hoje estou mesmo entusiasmado por estar aqui e, como alguns de vocês já sabem, tomei aqui uma decisão um pouco arriscada, mas na qual, pelo menos por enquanto, ainda não me arrependo. Comprei um carro elétrico. E neste vídeo queria partilhar a minha opinião honesta sobre esta experiência que tenho tido com veículos elétricos. O que é que eu ganhei, o que é que eu perdi. Então vou tentar aqui desmistificar um bocadinho também alguns mitos que existem. E já agora, se estás a pensar nesta transição, fazer a transição para o elétrico, fica até ao fim, porque se calhar consigo partilhar uma dica que te pode poupar alguns trocos na compra de um carro elétrico. Fiquem comigo, porque esta viagem vai ser elétrica. Então, começando pelo que mais me surpreendeu, a economia. Bem pessoal, não é mesmo mito. O que custa carregar o carro em casa é muito, mas mesmo muito mais baixo do que encher o depósito de um carro, seja a gasolina ou gasóleo. A poupança nota-se mesmo no final do mês. Outra grande vantagem que para mim acho que vou ter é na manutenção. O meu antigo carro tinha que ir à oficina para trocar óleo, filtro, vela, mais isto e mais aquilo. Segundo este, ainda não fiz nenhuma, mas segundo este, praticamente o que me vou ter que preocupar é com pneus e escova de limpa-vidros e filtro do ar-condicionado. Ou seja, acabo por gastar muito menos tempo e obviamente muito mesmo, mas mesmo muito menos dinheiro. Não parece verdade, mas quando tiver que fazer a manutenção deste, irei ver se realmente é verdade ou não. E a condução? É simplesmente incrível. O arranque é imediato, o carro é super silencioso, não existem vibrações de motor. O estar no meio do trânsito é muito menos estressante. E com aquela sensação que pelo menos estou a tentar fazer a minha cota parte pelo meio ambiente, ou seja, sem emitir gases, e isto tudo em conjunto é uma sensação fantástica. Mas claro, nem tudo é perfeito. A vantagem, uma das desvantagens, e a que tenho sentido mais agora, tem sido o que se chama a ansiedade da autonomia. Ou seja, apesar de ter bastante autonomia e ser mais que suficiente para o dia-a-dia, em viagens longas têm que ser planeadas. Ou seja, tem que planear bem as paragens para carregar e especialmente nesta altura no verão, muitas vezes não é fácil arranjar um carregador em que não haja filas, em que não se tenha que estar à espera e que esteja disponível. Outra desvantagem que podemos ter aqui ao pensar no elétrico é o preço da compra. O investimento inicial é alto, isso não há desculpas, nem há como fugir. Ou seja, existe aqui uma diferença algo substancial entre um carro a combustão e um carro elétrico, mas pensando em longo prazo, acaba por ser o investimento o que nós vamos poupar. Em termos de também outra que poderá ser desvantagem é o tempo de carregamento. Ou seja, encher um depósito de um carro são aí uns 5 minutos, um carregamento completo demora algumas horas. É um bocado mudar aqui a mentalidade. Eu, por exemplo, comecei a usar a filosofia do telemóvel, ou seja, chego com o carro a casa, à noite, fica a carregar durante a noite e de manhã tenho a bateria cheia. Ou seja, quando estou a dormir, ele está a carregar e tenho sempre o carro disponível quando necessito utilizar. Obviamente, quando viagens longas, por exemplo, férias, aí, mais uma vez digo, tem que se planear e pensar numa paragem
para fazermos um carregamento. E agora surge-me aqui no pensamento uma pergunta. E a moto? Será que vale a pena trocar esta moto por uma moto elétrica? Pensando, a resposta é quase como tudo. Depende. Deixa-me lá aqui pensar nas principais diferenças e ver se justifica ou não. Pá, a moto elétrica acaba, na minha opinião, nunca experimentei, atenção, mas acaba por ter as mesmas vantagens do que um carro elétrico. Ou seja, zero emissões, pá, praticamente sem manutenção, uma aceleração, pá, deve ser impressionante, ainda mais numa moto com menos atrito. Pá, se calhar para o dia a dia, uma moto elétrica é perfeita. Pá, é silenciosa, possivelmente será também leve, apesar do peso das baterias, e carregando à noite juntamente com o carro, acaba por ser super prático e ter disponível para fazer o dia a dia. Pá, a minha moto, gasolina, como é óbvio, também tem as suas vantagens. Pá, especialmente eu que utilizo para viagens longas e sentir aqui a adrenalina, sentir aqui o motor. Acho que não tem comparação. A autonomia é muito maior e lá está, abastecimento, isto perde-se aqui 3 minutos a testar e tenho praticamente 500 km de autonomia com a moto a gasolina. E depois, para fazer estas viagens de fim de semana, estes passeios, a moto a gasolina acaba por ter aquela magia, aquela mística. Por isso, se calhar, pelo menos de momento ou num futuro próximo, não vejo como sendo uma prioridade ter a moto elétrica. Ou seja, pensando aqui comigo mesmo e dando um conselho a mim mesmo, se eu precisasse de uma moto para andar no dia a dia, curtas distâncias, cidade, casa, trabalho, se calhar pensava agora numa moto elétrica. Acho que seria uma excelente opção. Agora, como eu que utilizo a moto para viagens de fim de semana, estrada, passeios ocasionais, ou seja, acaba por ser aqui um desfrutar, entre aspas, um hobby, um escape. Acho que neste momento esta moto é mais que boa, a moto a gasolina, e ainda continua a ser a minha melhor companheira. Não digo que um dia não troque e talvez pondere, mas neste momento não me vejo entre as duas opções pensar em mudar para uma moto elétrica, sinceramente. Isto em conclusão, e aqui um pouco um comparativo entre os carros elétricos e motas elétricas. Eu acho, e para mim, o carro elétrico tem sido uma solução mais que viável e com imensas vantagens, também com alguns desafios, e aí acho que temos que analisar e ver se um carro elétrico vai de encontro e se tem base as nossas necessidades, o nosso estilo de vida, ou se não é uma coisa que se adapte para o nosso estilo de vida, para as nossas necessidades. E assim, deixo aqui uma pergunta aos poucos que estão aqui a ver este vídeo. Vocês já ponderaram ter ou já têm um carro elétrico, moto elétrica?
Já pensaram nisso? Já ponderaram? Têm? Qual é a vossa experiência? Deixem aqui nos comentários e partilhem a vossa opinião, que acho que é sempre importante, e tentar ter aqui alguma interação e partilharmos aqui algumas ideias em conjunto. E conforme tinha dito no início, que deixava aqui uma dica para se eventualmente poupar-se uns trocos para quem esteja a pensar comprar um elétrico, tem aqui um link que pode dar um desconto até agradável na aquisição de um carro elétrico de uma certa marca. Vejam, está aqui na descrição do vídeo, explorem, vejam se acham vantajoso utilizar esta promoção, e através do link conseguem ficar a saber mais pormenores, e aí pode ser até um incentivo para aquela transição que estão a planear fazer. É uma ajuda extra, a mim não me custa nada, e a vocês poderão ter vantagem de obter este desconto através deste link. E pronto, olha, ficou aqui mais um pensamento com os meus botões e aqui alguma partilha muito leve. Posso depois tentar fazer alguns vídeos até entrar aqui mais em pormenores sobre os assuntos dos elétricos e sobre alguns pormenores e tentar também, como disse no início, desmistificar aqui alguns mitos com base na minha experiência e nas minhas opiniões. Um grande abraço a todos e desfrutem também deste tempo e da saúde que tenham. E já me esquecia de fazer aqui o peditório que é habitual neste tipo de vídeos do YouTube. Deixem o vosso like ou dislike, subscrevam o canal, vejam os próximos vídeos e até à próxima. Boas viagens, quer sejam elétricas ou não, e um grande abraço a todos.